Fala aí, Palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço demais, se inscreva no canal e uma ótima semana a todos vocês. Papum, galera, 3 assuntos aqui que eu queria debater com vocês. O primeiro é uma opinião que eu tenho aqui sobre algumas pessoas que me procuraram falando sobre isso. Júlio, e se o Palmeiras, se o Abel sair do Palmeiras? Eu tenho preocupação de como vai ser. Vou dar algumas opiniões sobre isso e também para falar sobre a informação, a bomba do momento, sobre crise no elenco do Palmeiras. É tudo que eles gostariam de fazer, né? O Palmeiras agora com o elenco, com essa situação de ter sido vice-campeão da Libertadores, o Brasileirão tem uma chance mínima da mínima, e agora é hora de tumultuar o ambiente, hora de falar as coisas, bizarro. E também aqui para falar mais um recado aqui para dona Leila Pereira, que eu coloquei uma coisa na minha rede social que eu quero mostrar aqui para vocês também. Bom, sem mais delongas, direto aos pontos aqui. Primeira coisa, o elenco tá rachado, né? Saiu uma manchete aqui agora, uma notícia aqui no Band Esportes aqui, que o elenco tá rachado. Que o elenco, que é o Aníbal, tá o Andreas Pereira, assim, eu nem abri a matéria, só que eu vi que muita gente colocou, muita gente me perguntou, então eu falei assim, agora é o momento que eles mais amam, galera. O Palmeiras perdeu a final da Libertadores, não ganhou nenhum título esse ano, investiu 700 milhões, de novo a minha preocupação não são 700 milhões, o Palmeiras vendeu 700 milhões também, então o Palmeiras trocou o elenco. A questão são algumas peças que foram contratadas ali que pra mim não tem sentido. E repito, galera, Paulinho pra mim foi boa contratação, apesar de não ter jogado, né? Imaginem se o Paulinho tivesse jogado essa temporada. O Vitor Roque pra mim foi uma boa contratação, ótima contratação, aliás. O Lucas Evangelista, o Andreas Pereira, pra mim foram boas negociações. O Palmeiras conseguiu ali pagar um valor mais caro, mas jogador bom é caro mesmo. É difícil ter um jogador... Existem jogadores bons, que eu já trouxe aqui várias vezes, que estão sem contrato. Por que o Palmeiras não contratou o Leandro Paredes? Quantas vezes eu falei do Paredes aqui pra vocês no meio do ano? Desde o começo do ano, quando ele tava na Roma. Falei, ele quer voltar pra América do Sul, ele quer jogar Libertadores, ele quer. Tragam o Paredes, só precisa acertar salário. Será que o Paredes joga menos que o Martinez? Será que o Paredes joga menos que o Aníbal Moreno? Pois é, não quiseram trazer, ele foi pro Boca Juniors. Então assim, são escolhas. Aí vocês foram atrás do Emi Martinez. Eu discordo 1000% dessa. Eu acho que o Paredes poderia vir aqui e não jogar? Poderia. Isso acontece no futebol, mas a chance é muito pequena, né? Muito pequena. Então são escolhas que foram feitas, mas tem jogadores que não tem condição. E agora eles estão criando aí que tem tumulto, tem briga, tem treta, o elenco tá rachado. Só vou falar uma coisa sobre isso. Em 94, nos anos 90, o elenco do Palmeiras mal se falava. A maioria, os caras saíram na porrada no vestiário. Aliás, isso acontece até hoje, só que isso acontece menos e isso é minimizado. Então, tem jogador que não se fala. Vocês acham que um elenco, gente, 32 jogadores, todo mundo é amigo de todo mundo? Um já foi rival, outro já foi o quê? Outro jogou contra, falou isso, provocou. Isso não existe. Só que como o Palmeiras está num momento frágil, como nós temos uma presidente que não defende os interesses do Palmeiras, amanhã o que poderia acontecer? Abrir uma coletiva ou uma nota falando, é uma vergonha isso aqui que foi falado. Fizeram isso com o Nicola outro dia. Por que não fazem? Isso é mentira, essa matéria que foi colocada aqui, assim como foi lá do João Paulo Sampaio com os garotos. Então assim, é o que eles querem. Eles querem tumultuar o ambiente, amam isso e vão fazer isso bastante daqui pra frente, tá? Então ignorem essas coisas. Que o Abel Ferreira não tem mais o elenco no sentido assim... Uma coisa que eu acho, tá? Observando algumas coisas. Que o elenco não corre mais por ele, como antes. Eu acho que não. Pra mim não, porque muitas coisas, desgaste também que aconteceu. Eu acho que o Abel fica mandando recado para jogadores. Mas esse é outro papo. Isso aí são coisas que acontecem mesmo no futebol. Agora, negócio de crise aí, isso é ridículo, tá? É o povo querendo tumultuar o ambiente. Um ex-árbitro de futebol deu uma declaração essa semana, eu vou deixar até o link aqui na descrição, quem quiser ver o vídeo. Um quarto árbitro falando que teve prazer de expulsar o Abel Ferreira num jogo do Fortaleza contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O cara falando assim, eu expulsei ele. O cara se declarando, falando que eu vi esse cara, achei esse cara arrogante, achei, sei lá, esse cara aqui destratando os outros. Porque o Abel tem aquele comportamento ali na beira do campo explosivo como 90% dos técnicos, né? Acho que só o Felipe Luiz ali que é mais de boa e sei lá mais quem. O Leonardo Jardim do Cruzeiro, por exemplo, reclama de tudo, Sampaoli, vários. E aí ele falou que teve o prazer de expulsar. Aí um recado pra você, dona Leila Pereira, que disse que não acredita que existe no futebol esse negócio de perseguição contra o time, que a arbitragem erra pra todo mundo.
um quarto árbitro, quando você já estava no Palmeiras, falando que teve o prazer de expulsar o Abel Ferreira. Continue com a sua ilusão de achar que não acontecem essas coisas, que é tudo justo. Erram pra lá, erram pra cá. Engraçado, né? Erraram 2, 3 vezes a favor do Palmeiras, erraram 20. Olha que coisa. Então 15 a favor do Flamengo e apitam 2 contra. Nossa, né? Então assim, é ridículo. Uma presidente que vive no mundo da lua, ela que não quer arrumar confusão pelos interesses que ela tem. O Abel Ferreira, galera, que muitos têm medo da saída do Abel. Volto a falar a informação de dentro do clube, tá, gente? Não existe nenhuma intenção da diretoria tirar o Abel Ferreira, tá? Eu falo isso, tem gente que não entende as coisas. Tá falando assim, você tá falando que ele não vai sair, que é desejo seu. Não, pra mim, eu tô cansado do futebol que o Palmeiras vem apresentando com o Abel Ferreira, tá? Eu vou falar mais sobre isso no fim da temporada. Eu acho que depois dessa final aí, pra mim, foi tipo uma gota d'água. Isso não significa que eu vou ficar vindo aqui todo dia, ficar procurando coisas e tal. Não, eu vou torcer pro Palmeiras, vou torcer pra ele fazer o melhor, pra ele dar a volta por cima. Mas assim, de verdade, essa entrevista que ele deu, falando de jogador mais experiente, mas por que não foram atrás? Falei mais cedo hoje, por que vocês não foram atrás do Jorginho? Sabe, por que não foram atrás do Leandro Paredes, que eu falei aqui? Não foram porque não quiseram, porque não estavam afim. Estão afim de ir atrás de apostas e tal. Então, só que é o seguinte, galera. Repito, se ele ficar, espero que ele modifique isso, que ele mude, porque ele precisa, porque pra mim, o Abel ficando no Palmeiras, como posso dizer, os créditos dele, os títulos estão na história, não tem o que fazer, não tem como ir contra isso, ele é um treinador vitorioso, conquistou 10 taças e tal, só que eu acho que a cobrança em 2026 dele vai ser muito maior, porque nós já estamos vindo de 2 anos sem um grande título, né? Vamos só lembrar aqui. O Botafogo no passado ganhou o Brasileirão e Copa do Brasil. E Brasileirão e Libertadores. A gente não ganhou esses títulos. O Botafogo ganhou 2. Claro que antes, beleza. Só que antes o Palmeiras jogava outro futebol. Era outra coisa. Então a nossa realidade hoje não tem a ver mais com aquele time dos títulos. A camisa é a mesma, o time é o mesmo, mas não sobrou nada daquilo. Tanto é que é outro elenco, praticamente. Então o que você tem que fazer é buscar jogadores que cheguem para jogar, jogadores de nível, para que o time fique melhor e mudar essa ideia de futebol. Porque jogar para ficar marcando. O Palmeiras, um erro do Abel na minha visão, ele quer montar os times de acordo com como os outros jogam. Por que você não pode manter a sua identidade? Por que você não vai você propor o seu jogo e os outros têm que tentar neutralizar você? Claro que você tem que anular os pontos fortes do adversário, mas você só se defender, cara, de verdade, se você fizer isso, você vai muito mais perder do que ganhar. E é o que vem acontecendo. E no caso do Abel, galera, se ele saísse, se ele cansasse, que a única forma do Abel sair é ele falar, olha, eu estou indo embora por isso, isso e aquilo, a torcida tá pegando no meu pé, sei lá. É só assim que ele sairia do Palmeiras. Pessoal, existem outros treinadores. Eu vejo uns argumentos que eu discordo plenamente. Não tem ninguém para entrar no lugar do Abel Ferreira. Você tá fazendo esse argumento porque você tá com medo, porque o Abel ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Campeonatos Brasileiros, ganhou Supercopa, ganhou Recopa e ganhou os Paulistas. Desculpa, o Flamengo trocou quantas vezes de treinador e ganhou quantos títulos? O Rogério Ceni foi campeão brasileiro lá, o Dorival ganhou Libertadores, agora o Felipe Luiz, não sei se outro treinador foi campeão nesse meio tempo aí. Então assim, que desespero é esse? Então o Abel, se sair do Palmeiras, acabou o Palmeiras? Isso não existe, galera. Isso não existe. E não é nenhum pecado falar, o trabalho do Abel não está sendo bom. O Felipe Melo acabou de dar uma entrevista pro Romário, falando assim, quem é o treinador que você mais gostou, Diniz ou Abel Ferreira? Vocês respeitam o Felipe Melo? Respeitam? Ele falou Fernando Diniz. Tô pedindo o Fernando Diniz no Palmeiras? Não, eu não quero nunca esse cara no Palmeiras, tá? Esse treinador eu não quero aqui de jeito nenhum. Meu coração não vai aguentar tanta bola ali dentro da área. Não quero. Mas ele falou isso. Um cara que treinou com o Abel Ferreira e com o Diniz. Existem outros treinadores. Mas existem outros treinadores. O Leonardo Jardim. Você já viram o currículo do Leonardo Jardim? Ele chegou agora no Cruzeiro. Olha como é que o Cruzeiro tá jogando. E eu venho até abordando que o Abel está aqui há 5 anos. Reformulou o elenco, tá? Mas a forma dele ver futebol tá sempre a mesma. De 23 para 24 foi igual, 24 para 25 foi igual, e 25 para 26 vai ser igual? Eu não quero ver o Palmeiras jogando se defendendo mais, galera. O Palmeiras tem problemas contra o time de G6. O Palmeiras não tá conseguindo jogar jogos decisivos. O Palmeiras se defende demais em jogos de mata-mata. É uma preocupação excessiva. Então, eu não quero mais ver isso.
Mas se ele entrar em campo, o Palmeiras entrar, eu vou analisar e vou falar. Se ele melhorar, eu vou falar também, como eu falei no meio do ano, ó, ele conseguiu fazer o time jogar. Agora ele não tá conseguindo mais. E se o Abel sair, existe vida no Palmeiras, gente. Existem treinadores. Tem o Leonardo Jardim aí, que no Cruzeiro tá fazendo um grande trabalho. Tem o Arthur Jorge, que fez um grande trabalho no Botafogo. Isso sem ir pra Europa. Eu posso até trazer mais nomes aí tudo, mas eu acho que não compensa eu fazer isso, sendo que o Abel Ferreira vai continuar no Palmeiras. Que a gente sabe disso. Ele não vai sair só se ele pedir pra ir embora. Mas esse papo de que se ele sair, como é que vai ser? Teremos um problema porque ele segura muitas broncas ali. E um novo treinador não seguraria tanto. Na questão de arbitragem, por exemplo. O Abel vai lá, traz pra ele, né? A Leila gosta de desaparecer. Só aparece quando é interessante para ela, quando ela briga com alguém, alguma coisa pessoal da empresa dela. Então eu acho que teríamos esse problema, mas não somos refém de treinador, galera. Não podemos ser refém de treinador, tá? Se chegar uma proposta, ele não ir embora, ele não assinou um contrato para ir pro Al-Sadd, ele ia, o Palmeiras já teria outro treinador. E talvez o Palmeiras já tivesse sido campeão com outro treinador. Então nós temos que lembrar isso. Eu respeito demais a história do Abel, respeito o que ele fez, respeito os momentos que ele fez o time jogar muita bola, as conquistas estão eternizadas. Mas eu não vou fechar os meus olhos e não enxergar o que está acontecendo agora. Que o Palmeiras é um time que não desempenha um grande futebol. Jogou uma final, não chutou no gol, não foi campeão. Ah, teve arbitragem. Sabemos que teve, galera. Mas, repito, aí mais um problema crônico nosso. Cadê a presidente? Falou alguma coisa? Não. Então fica difícil. Grande abraço, galera. Tamo junto. Deixa seu comentário que é muito importante. Até a próxima. Ótima noite. Amanhã eu tô de volta. Valeu. Estou indo numa live lá no Tifose 14. Quem quiser colar lá agora vai ser um prazer. Começa às 9h14, deixa eu correr aqui. Valeu, tamo junto.